Olá, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Mais uma noite com o Senhor nos concede, pela sua graça e sua misericórdia. Queridos irmãos, eu queria deixar aqui uma palavra muito conhecida, a qual o Senhor ministrou no meu coração essa manhã. Evangelho de João, no seus capítulo 3, dos seus versos 16 ao 20, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras geram mais. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Amém, meus irmãos? Queridos, eu fiz a questão de anotar aqui alguns textos bíblicos para a nossa meditação, e essa manhã o Senhor te ministrar essa palavra no meu coração, de que o amor de Deus sendo revelado através do Filho amado, ou seja, Jesus Cristo, Deus, desde a criação, ou seja, do universo, lá no princípio, como está lá em Gênesis, a partir do Gênesis capítulo 1, você vai ver, Deus cria todas as coisas, Deus cria, a terra, tudo que há nela, e Deus ele cria o homem, Deus ele cria a mulher, mas o intuito de Deus relacionar-se, ou seja, com o homem. Ou seja, Deus criou o ser humano para ter o que? Um relacionamento com ele, ou seja, no sentido de que o homem viesse prestar o que? Uma adoração a quem? O próprio Deus, ou seja, intimidade. Mas o homem, certa vez, ele se rebelou, ele pecou, o homem, ele falhou, ele desobedeceu a ordem de Deus. E nós vemos, conhecemos essa história, que o homem, a sua companheira, a sua esposa, um vai culpar o outro, e a gente vê que o pecado começou a adentrar no mundo, e nós vemos que dentro de tudo isso, o plano de Deus já estava estabelecido. Deus já sabia que isso iria acontecer, mas Deus sempre dá uma chance para a gente. Deus lhe dá sempre uma oportunidade de a gente, no momento de que nós erramos, falhamos, levantar a cabeça e continuar, e dizer: Pai, eu errei, eu falhei, eu pequei, reconheço os meus erros, reconheço as minhas falhas, e eu quero voltar de novo. E quando o ser humano ele erra, ele falha, Adão, eles saíram expulsos do jardim do Éden, eles foram expulsos, sua esposa. O pecado começou a dominar os seres humanos, e é uma história muito longa, e a gente vai ver que dentro de tudo isso, a gente vê que Deus vem sempre tentando se comunicar com o homem, se comunicar conosco, ou seja, com a mulher, comigo, contigo, com o ser humano. E o pecado ele começa a arraizar nas pessoas. As pessoas começam a viver dissolutamente, de qualquer forma, de qualquer jeito, vivendo as práticas do pecado. E a gente sabe que o pecado
ou seja, em si, ele não traz nenhum proveito, ou seja, para Deus, né? A gente vê que todo homem que vive nas práticas do pecado aborrece a Deus. E quando ele está vivendo nas práticas do pecado, né, isso não agrada a Deus. Então a Bíblia diz que Deus envia o seu Filho para quê? Para restaurar essa comunhão, ou seja, dar essa nova aliança, ou seja, entre Deus, a humanidade, as pessoas. Mas também para dar vida, ou seja, oferecer vida, vida eterna. E quem é a vida eterna? A vida eterna é Cristo, é receber Cristo na sua vida. E a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, ou seja, não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna, né? A Bíblia diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então só há salvação através do Filho. Só há salvação em Cristo. É crer no Filho. É ser obediente à sua palavra. É ser obediente, é se separar, né? A Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 5, dos seus versos de número 8, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu sabendo dos fatos do que as pessoas tinham cometido. Mesmo assim, ele morreu sabendo que gerações futuras iriam continuar vivendo nas práticas do pecado. Mas mesmo assim, Cristo morreu para nos oferecer vida, nos dar chance, para dar, ou seja, oportunidade a gente de reconhecer Cristo como Senhor, reconhecer Cristo como Salvador, ou seja, em nossas vidas. Porque a salvação não está no homem, a salvação está em Cristo. É você colocar sua fé em Cristo. É graça. Ninguém merece nada, mas Deus provou através do seu Filho o quanto Deus nos ama, o quanto Deus tem sempre mostrado, não que a gente mereça alguma coisa, mas Deus sempre mostrando ao ponto que o quanto Deus ama a nós. Ele enviou o seu Filho que estava lá no início, muito antes da criação do universo, da criação da terra. Ele já estava lá. Mas por causa do pecado se rebelou, o pecado começou a surgir no mundo, mas através, a Bíblia diz que por um homem o pecado entrou no mundo, e por outro homem, simbolizando Cristo, que hoje traz a salvação para a gente, né? Aonde superabundou a graça de Deus. Então quer dizer que a gente vai ficar continuando vivendo o pecado? Não. É se separar. É nós aceitarmos Cristo, viver a sua palavra, viver o seu evangelho, viver o seu amor, viver o que Deus tem pra gente, né? É buscar, se você não tem uma vida, já teve algum relacionamento com Deus, viveu nos caminhos do Senhor, mas se afastou por alguns momentos, é tempo de buscar. Cristo está à porta. Deus quer ter aquele relacionamento contigo. Deus, Ele quer ouvir as suas orações. Ele está com saudade de você. Ele está te esperando você retornar. Nunca é tarde para você voltar para Cristo. Nunca é tarde você voltar de novo